O exercício que nós vamos resolver agora é um exercício de um trecho do canal de transposição do Rio São Francisco, né? Só para a gente contextualizar então o problema, né? Nós temos aqui o Rio São Francisco, já no seu baixo curso, né? A jusante do reservatório de Sobradinho. Aqui temos o reservatório de Itaparica e, na sequência, as hidrelétricas de Paulo Afonso e Xingó, que são as últimas. E no reservatório de Itaparica para Montante, partem dois eixos de transposição. São dois eixos que vão retirar a água do Rio São Francisco, conduzindo parte dessa água para o chamado eixo norte e parte dessa água para o chamado eixo leste. Essa obra de transposição do Rio São Francisco está quase que totalmente finalizada, né? Então ela foi uma obra que foi iniciada aí há mais de 10 anos e ela está quase que totalmente finalizada, restando alguns trechos aqui do eixo norte para serem finalizados. Então, essa água ela é retirada do Rio São Francisco por uma sequência de canais e estações de bombeamento. Essas estações de bombeamento, elas são necessárias, aqui a gente tem uma estação de bombeamento, elas são necessárias para vencer desníveis, né? Porque a água ela precisa subir a cotas altimétricas, ela precisa subir no relevo. E para subir no relevo são utilizadas essas estações de bombeamento. Então a água é bombeada, ela é lançada novamente em canais, e em canais ela escoa por gravidade, de cotas altas para cotas baixas, certo? Então, na realidade, os canais de transposição do Rio São Francisco nada mais são do que um conjunto de canais, como a gente verifica aqui, com estações de bombeamento intercaladas para permitir vencer essas cotas desfavoráveis, fazer com que a água consiga subir no relevo, tá? Essa foto aqui, a gente observa a tomada de água do eixo norte. Então, aqui a gente verifica o Rio São Francisco, nesse ponto, é justamente essa região aqui, ó, o Rio São Francisco, tá? Próximo à cidade de Cabrobó, em Pernambuco, certo? Então, aqui a gente tem o Rio São Francisco e aqui um canal que retira a água do Rio São Francisco, fazendo a tomada para o eixo norte. Há alguns quilômetros, nós já temos a primeira estação de bombeamento e uma série de estações de bombeamento que terminam por conduzir essa água para um ramal oeste, e por conduzir essa água até o rio Apodi, no Rio Grande do Norte, e essa água até o rio Salgado, que é um afluente do rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe é o principal rio do Ceará. Então a água é retirada do Rio São Francisco, levada para o rio Apodi e levada para o rio Jaguaribe, tendo alguns ramais intermediários aí no meio do caminho. No eixo leste, a água é bombeada do reservatório de Itaparica, no Rio São Francisco, e conduzida às proximidades da cidade de Monteiro até o rio Paraíba, certo? Então a água é retirada do Rio São Francisco e bombeada até o rio Paraíba. E o Paraíba ele corta aí o estado da Paraíba e deságua em Cabedelo, próximo ali a João Pessoa, certo? Bom, então são rios artificiais, né? A transposição de rios são, na realidade, rios artificiais construídos com sequência de canais e estações de bombeamento. Só para efeito de conhecimento, o eixo leste ele tem 220 km de extensão e o eixo norte ele tem 400 km de extensão. Do rio Jaguaribe já existe um processo de eixo de integração que vai retirar a água do rio Jaguaribe, que já foi alimentado pela transposição do Rio São Francisco, e a partir do eixo de integração, que eles chamam lá no Ceará de eixão de integração, a condução da água do rio Jaguaribe até a região metropolitana de Fortaleza, passando pela região metropolitana de Fortaleza e chegando até a região portuária de Fortaleza. Esqueci aqui o nome do porto. Ali próximo a Fortaleza, já passando a região metropolitana, Porto do Pecém, né, em Fortaleza, certo? Então essa água da transposição do Rio São Francisco, ela chega até a região metropolitana de Fortaleza, a partir do rio Jaguaribe e a partir do eixo de integração, e chega até a região de João Pessoa e nas proximidades de Mossoró, que são importantes cidades aí do Nordeste, certo? Aliás, Fortaleza, das maiores cidades do Brasil, né? Bom, o nosso problema de hoje consiste justamente, então, na solução do cálculo de forças
causadas pela água sobre as paredes de um canal de transposição. Vamos ver aqui algumas características gerais desses canais de transposição. Eles têm seção trapezoidal, então a seção transversal dos canais é uma seção trapezoidal. Tem a largura de base, que seria essa largura aqui na base de 5,2 a 6 metros, não, de 6 metros, né, de largura de base, e a altura, essa altura aqui do canal de 5,2 a 6 metros de altura. Talude interno de 1 vertical para 1,5 horizontal, daqui a pouco eu explico o que é isso. O revestimento dos canais ele é feito com a membrana geotêxtil. Então, normalmente tem assim, um enrocamento na parte inferior dessa membrana, então tem a escavação, um enrocamento. A membrana geotêxtil ela é colocada por cima do enrocamento. Se nós observarmos aqui nessa imagem, a gente verifica aqui o enrocamento, tá certo? Rochas, né? Então tem escavação, enrocamento, depois a membrana geotêxtil, que é uma membrana impermeável, né? Colocada por cima do enrocamento, e acima da membrana geotêxtil uma espessura relativamente fina de concreto, né? Se nós observarmos, uma espessura de 7 a 5 centímetros de concreto nos taludes, revestindo a membrana geotêxtil. Então, é essa formação, a composição dos canais de transposição do Rio São Francisco. Nessa imagem, a gente tem, então, a execução, o canal em execução, já concretado nessa parte, mas com enrocamento nessa parte. Existem alguns trechos que são só de enrocamento também, que não há membrana nem concreto, tá? E aqui, essa imagem com o canal já funcionando. Esse é um trecho do eixo norte, a jusante da última estação de bombeamento, a estação de Salgueiro. Então, o canal já funcionando. O que nós vamos fazer é calcular quais são as forças causadas pela pressão da água sobre as paredes desse canal de transposição. Uma ressalva que nós vamos fazer aqui. A água nos canais, ela escoa com certa velocidade. Então, ela não está exatamente parada. E nós não temos exatamente, a rigor, aquela mesma situação que a gente tem no reservatório, que é aquela água com baixa velocidade. Aqui a água já tem uma certa velocidade, mas nesse caso específico de escoamentos em canais, cujo fundo do canal é um fundo plano, sem muitas ondulações, vale a distribuição hidrostática de pressão. Talvez seria esse o único caso de escoamento onde essa distribuição hidrostática de pressão vale. Nós temos movimento da água em canal, mas se esse canal tem fundo plano, o cálculo da pressão ao longo da profundidade pode ser feito com P é igual a ρGH, ou seja, aplicando a distribuição hidrostática de pressão, certo? Então, embora tenhamos aqui um problema num canal que tem escoamento, nesses problemas a distribuição hidrostática de pressão ela é válida e por isso nós vamos utilizá-la para calcular a força aplicada sobre as paredes desse canal de transposição. Canal de transposição, então, que nós vamos considerar é essa seção tipo aqui, de 6 metros de base ou de largura inferior, 6 metros de altura total do canal. Vamos considerar o canal com uma profundidade de 5 metros de água e aqui as declividades dos taludes, ó, 1 vertical para 1,5 horizontal. Significa que a inclinação desse talude é a cada 1 metro que se desce na vertical, caminha-se 1,5 metros na horizontal, tá? Então, desce 1 metro na vertical, caminha 1,5 na horizontal. Então, isso nos dá a declividade desse talude lateral, ou dessa parede lateral do canal. Mais que isso, permite que a gente calcule esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de inclinação dessa parede, certo? Nós sabemos que a tangente desse ângulo de inclinação, ela vai valer 1 sobre 1,5. Portanto, o ângulo de inclinação vai ser o arco cuja tangente é igual a 1 sobre 1,5. Certo? Então, a partir dessas declividades das paredes laterais, é possível calcular o ângulo de inclinação desses taludes. Tudo bem, pessoal? Bom, nós notamos então que a gente tem aqui nessa seção transversal tipo, 3 paredes, né? A parede da esquerda inclinada, a parede de fundo, a parede horizontal, é um fundo plano horizontal, e a parede da direita, que é plana, mas também é inclinada. E esse canal, ele é simétrico,
certo? Então, os canais eles são simétricos, os canais de transposição. Então, há aqui um eixo de simetria. Então, o que nós vamos fazer nesse problema? Nós vamos calcular a força que é distribuída sobre o fundo do canal e sobre uma das paredes só sobre uma das laterais. Porque o que acontecer em termos de distribuição de pressão numa das paredes é a mesma coisa que vai acontecer em termos de distribuição de pressão na outra parede, haja vista que nós temos um canal simétrico, com escoamento simétrico. Tudo bem? Ou seja, a declividade da parede aqui da esquerda é de 1 vertical para 1,5 horizontal também. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos isolar aqui alguns pontos, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B. Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos o fundo, né? a parede de fundo, a base do nosso canal. E entre o ponto B e o ponto C, nós temos a parede inclinada do nosso canal. Temos ali o ponto C. E nós vamos calcular a distribuição de pressão entre A, B e C, certo? Beleza, pessoal? Bom, como que nós vamos fazer o nosso cálculo também? Considerando uma faixa de canal que vai ter 1 metro de comprimento. Porque esse canal ele tem vários metros de comprimento, né? Conforme a gente viu lá, a extensão dos trechos de transposição são extensões aí, ó, de ordens de quilômetros, 220 quilômetros no leste, 400 quilômetros no eixo norte. Então, o que nós vamos fazer é calcular essa força apenas numa faixa de 1 metro de comprimento e calcular a força por metro de comprimento, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui uma faixa que vai ter aqui 1 metro de comprimento, ó, essa faixa aqui de 1 metro de comprimento. Uma faixa aqui que vai ter 1 metro de comprimento. Vamos chamar essa distância aqui de L, ó. Seria a largura desse canal, ou o comprimento desse canal, 1 metro. E vamos calcular qual é a força que atuará sobre essa faixa submersa. Vou até mudar aqui a cor para ficar um pouquinho mais destacada. De 1 metro, tá? Então, aqui ó, nós temos a porção submersa que está aqui da superfície livre para baixo, tá? Então, a força que vai atuar nessa parte submersa, em toda essa parte submersa do canal aqui. Para a gente não ter que trabalhar com todos os 200 e tantos, 400 quilômetros de extensão que ele tem, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo numa faixa de 1 metro, considerando que a seção é tipo é a força aplicada a cada metro de comprimento desse canal de transposição. Tudo bem, pessoal? Então, nesse sentido, o que nós chamamos lá de ABC, nosso ponto A seria esse ponto aqui, o ponto B seria esse ponto aqui, e o ponto C seria esse ponto aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos calcular primeiro a força na parede de fundo, considerando a parede de fundo. Bom, na parede de fundo, o que nós temos que fazer é construir o prisma de pressão que atua nessa parede, né? Que atua ali na parede de fundo. Então, vamos considerar que a gente tem aqui a parede de fundo. Vou desenhar aqui para não ficar tão carregada ali a nossa imagem. A gente teria aqui, por exemplo, a parede de fundo. Aqui seria o ponto A e aqui o ponto B dessa parede de fundo, que é a parede horizontal, né? Aqui seria o fundo do canal, a parede horizontal. Lá acima da parede de fundo, a gente tem a superfície livre da água, que está a uma profundidade de 5 metros. Né? Então, a superfície livre da água ela passa com uma profundidade de 5 metros, e essa profundidade vale tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Certo? Então, tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão situados aqui a 5 metros de profundidade. Veja aqui, ó, o ponto B está situado ali a 5 metros de profundidade no nosso problema. Tá? Então, veja que, como A e B estão à mesma profundidade, as pressões que vão atuar sobre o ponto A são as mesmas pressões que vão atuar sobre o ponto B. Então, nós podemos dizer assim, ó, que a pressão que atua no ponto A é igual à pressão que atua no ponto B. E como, nesse caso, vale a distribuição hidrostática de pressão, essa pressão pode ser calculada como sendo ρg vezes o valor de H, que no caso é 5 metros. Tá? Aqui eu já vou colocar os valores numéricos, tá, pessoal? O ρ, 1000 kg por metro cúbico, o G, 9,1 metros por segundo ao quadrado e o H, 5 metros, tá?
Então, isso vai levar a um valor de pressão de 49.050 pascal. Essa é a pressão que atua aí sobre os outros pontos. Se nós pegarmos esse valor da pressão em pascal e dividirmos esse valor pelo peso específico da água, nós teremos a pressão em metro de coluna de água, que vai ser, logicamente, 5 metros de coluna de água, porque acima de A e de B há 5 metros de coluna de água. Vamos relembrar que para a gente transformar a pressão em pascal, na unidade pascal, para a pressão em metro de coluna de água, né, para a unidade pressão em metro de coluna de água, a gente divide pelo peso específico da água. No caso, 9.810 newtons por metro cúbico. Vamos lembrar aqui, ó, o peso específico da água, 9.810 newtons por metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Logicamente, não há estratificação nesse problema, certo? É um problema onde o canal não é tão profundo e onde a água tem movimento. Então, como essa água tem ali uma velocidade, é difícil se manter uma estratificação constante. A estratificação, normalmente, ela é mais perene em cursos de água com baixa velocidade. Por isso que é muito comum acontecer isso em reservatórios, tá? Ou em cursos de água de alta profundidade e baixa velocidade, como reservatórios, às vezes estuários e regiões marinhas. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos desenhar o prisma de pressão que atua ali sobre a parede de fundo. Então nós temos aqui um valor de PA e um valor de PB. Então essas pressões elas são rigorosamente iguais, valor da pressão em A e em B, tá? Então aqui teríamos PA e aqui é valor de pressão PB. E, nesse caso, um prisma de pressão uniforme. Porque tanto o ponto A quanto o ponto B e todos os pontos entre A e B, os pontos intermediários, estão situados à mesma profundidade de 5 metros. Então, esse prisma de pressão ele é um prisma rigorosamente uniforme. Nós temos uma distribuição uniforme de pressão aqui nesse fundo do canal, né? Entre os pontos A e B, na parede de fundo do canal. Tá? O que nós queremos agora é calcular a força resultante que é decorrente desse prisma de pressão, a força que nós vamos chamar de F1, a força que atua sobre o fundo do canal. Qual é a força resultante? F1 que atua sobre o fundo do canal. Vamos observar aqui, vamos fazer uma vista em perspectiva, que a gente teria aqui o fundo do canal, entre o ponto A e B, e que estaria o ponto B, e aqui o ponto A. E nós estamos trabalhando aqui com a faixa de 1 metro desse canal, tá? Então, L de 1 metro, aquela faixa de 1 metro que nós escrevemos anteriormente. Então, nessa forma, o canal ele tem uma área de base aqui, ó, que nós vamos chamar aqui de AB. Então, ele tem aqui uma área de base, vamos chamar de área de base, para a gente não confundir com os pontos A e B, né? Área de base, e sobre essa área de base vai atuar uma força decorrente da pressão, uma força que nós estamos chamando ali de F1. Como o nosso prisma de pressão ele é um prisma uniforme, nós podemos calcular, nesse caso, F1 como sendo igual à pressão que atua sobre um dos pontos, por exemplo, a pressão que atua no ponto A, que é a mesma que atua no ponto B, vezes a área de base. Esse cálculo pode ser feito diretamente só porque o nosso prisma de pressão é uniforme. Se esse prisma sofresse variações, aí já não daria para fazer esse cálculo de forma tão direta assim, tá? Então, F1 é igual ao valor de PA vezes a área da base, ou seja, F1 vai ser igual a 49.050, sempre pegando ali os valores em unidades do sistema internacional, tá? Vezes a área da base. A área da base é 1, que é o L, vezes os 6 metros, que é a largura de base do canal, tá? Então, essa força F1, aqui no caso,
ela vai dar aí 294.300 newtons. 294.300 newtons, ou seja, 294,3 kilonewtons. Ou podemos também escrever em termos de toneladas força, né? Essa força F1, ela vai valer aí 30 toneladas força. Isso para cada metro de comprimento do canal, tá? Então, isso aqui por metro de comprimento do canal. Dúvida até aqui, pessoal? Então, destacamos aqui o valor da força resultante, né? Em quilonewtons, em newtons e em tonelada força. Só para a gente se situar, fazer essa observação, há também uma forma muito simples de se fazer a transformação dessas unidades de newton para tonelada força, né? Então, se a gente tem, por exemplo, aqui uma força calculada no sistema internacional, ela é calculada em newton, a gente vai dividir pela aceleração da gravidade, por 9,81. E aí a gente tem a força em kgf, em quilograma-força, certo? Com a força em quilograma-força, a gente divide por 1000. E aí a gente tem a força em toneladas-força. Então, foi dessa maneira que nós fizemos essas transformações de unidades aqui, certo? Então, veja, pessoal, a cada faixa de 1 metro desse canal, nós temos uma força que atua sobre o fundo de 30 toneladas força, ou seja, tem 30 toneladas de água acima do fundo desse canal, certo? Se nós multiplicarmos por 100 metros, então qual é a força que vai atuar em 100 metros de canal? Se atua 30 toneladas força por 1 metro de comprimento de canal, por 100 metros de canal vai atuar 30 toneladas força vezes 100 metros. E assim por diante. A gente pode fazer essa transformação considerando comprimentos maiores do canal, tá? Em relação ao ponto de aplicação dessa força, como nós temos um prisma uniforme e uma área de atuação também uniforme, é uma área retangular, não resta muita dúvida que a força F1 ela vai atuar justamente no meio da área, tá? Então, o ponto de aplicação da força F1 vai ser justamente 3 metros do ponto A. Esse seria o ponto de aplicação dela. Estaria aqui a 3 metros do ponto A e estaria também a 3 metros do ponto B. Então, atuando justamente ali no meio do fundo do canal. Tudo bem? Dessa maneira, nós conseguimos, então, calcular a força que atua sobre a parede de fundo. Vamos ver agora o que acontece na parede lateral, entre os pontos B e C. Dúvida até aqui, pessoal? Então, vamos colocar aqui nas paredes laterais. Bom, nas paredes laterais, nós vamos fazer aqui um desenho para que fique mais claro o traçado, né, do nosso prisma de pressão. Então, nós vamos fazer aqui um desenho inclinado, parede inclinada, onde teríamos aqui no fundo dessa parede, aqui o ponto que nós chamamos de B, aqui a uma certa altura o ponto que nós estamos chamando de C, e a partir desse ponto C, a gente tem a superfície livre da água, certo? Então, a superfície livre da água ela estaria atuando aqui em contato ali com o ponto C, né? Estaria aqui a 5 metros de profundidade, seria a profundidade aqui do ponto B. Vamos colocar aqui os 5 metros para a gente lembrar desse valor. Então, teríamos ali um H de 5 metros. 5 metros de profundidade, tudo bem? Feito isso, nós vamos então construir o prisma de pressão. Nota que sobre o ponto C atua a pressão atmosférica. Então, nós temos aqui o ar atmosférico que atua ali sobre a superfície livre do canal. Portanto, a pressão do ponto C é zero, porque vamos trabalhar ali na escala relativa de pressão, já falamos, né?
A menos que seja que alguma coisa seja afirmada, né, que a gente tenha alguma outra informação, sempre trabalharemos na escala relativa de pressão, a menos que outra informação não seja dada. Tá? Então, o comum para problemas nossos na engenharia civil é trabalhar com a escala relativa, portanto, a pressão atmosférica é zero e a pressão no ponto C é zero. Já no ponto B, que é o ponto mais profundo, não, a gente tem ali um prisma de pressão com o valor da pressão PB, que nós até já chegamos a calcular, né? E um desenvolvimento linear desse prisma de pressão pelo fato de não haver estratificação nesse canal. Então, o prisma de pressão seria esse prisma que atua aí sobre a parede inclinada lateral do canal. Tudo bem, pessoal? Certo. Então, nesse caso, a gente pode aplicar a fórmula que nós desenvolvemos aqui na teoria, né? Essa última fórmula aqui, ó, que vale para casos sem estratificação. Então, nós podemos aplicar essa fórmula para fazer o cálculo ali da força resultante. Então, no caso sem estratificação, essa fórmula ela é válida. É essa fórmula que nós vamos aplicar aqui para fazer o cálculo dessa força resultante, certo? Então, portanto, a força resultante que nós vamos chamar aqui de F2, que é uma força que vai atuar aqui sobre esse talude inclinado, né? O talude inclinado lateral do canal, essa força F2, ela vai ser calculada como sendo ρ, G, seno alfa, vezes o Y do CG, vezes o valor da área submersa, no caso sem estratificação. Uma das primeiras coisas que a gente tem que determinar, então, é o ângulo de inclinação desse talude, certo? Esse ângulo formado entre a superfície livre e o talude, que nós chamamos aqui de ângulo alfa, que é o próprio ângulo formado aqui com horizontal, ó, o ângulo alfa, tá? Vamos notar que esse ângulo alfa, no caso do nosso canal, ele pode ser obtido a partir aqui do projeto, ó, das declividades das paredes. É esse mesmo ângulo que aparece aqui. Então, alfa é igual ao arco cuja tangente é 1 sobre 1,5. Então, vamos anotar isso aqui de novo. Ó. Alfa é o arco cuja tangente é igual a 1 sobre 1,5. E esse ângulo vai dar aí 33,69 graus. Tá? 33,69 graus é o valor do ângulo. Descoberto, então, o ângulo, conhecendo a massa específica, basta a gente obter o valor do y do CG e o valor da área. Então, eu vou desenhar aqui novamente essa área para que a gente possa obter esses valores. Em perspectiva, a gente tem aqui a porção submersa do nosso canal, aqui seria o ponto que a gente chamou de B, aqui seria o ponto que nós vamos chamar aqui de C, que nós chamamos de C, certo? Aqui o eixo que nós chamamos de X, vamos anotar aqui com a cor um pouco mais escura, o eixo X, passando por aqui. E aqui aquele eixo inclinado Y. Então, ficamos aqui com um desenho muito parecido com o que nós utilizamos na demonstração das fórmulas, tá? E aqui em conta do eixo XY. Então, aqui aparece o plano inclinado, tá? Beleza, o que nós vamos determinar? Nós vamos determinar essa dimensão, que nós vamos chamar aqui, ó, essa dimensão aqui, nós vamos chamá-la de LY. Dimensão LY. E determinada LY, vocês podem perceber que a nossa área submersa é uma área retangular. Então, é uma área totalmente retangular, o que vai nos dar um centroide localizado bem no meio dela. Certo? Então, o CG dessa área estará localizado bem no meio dela. Portanto, o que nós chamamos aqui de Y do CG para essa área vai ser exatamente o valor de LY dividido por 2. Então, o Y do CG vai ser igual a LY dividido por 2. Ou seja, se determinarmos o valor de LY, a gente consegue determinar o Y do CG. E, de quebra, conseguimos determinar também o valor da área, porque sabemos que o cálculo é feito por metro de comprimento de canal. Então, esse L aqui, ele tem 1 metro de comprimento, certo? Como calcular o valor de LY? Nós vamos calcular o valor de LY em função do valor de H, da seguinte maneira, LY
ele vai ser igual a H dividido pelo seno de alfa. Nota que o Ly é a hipotenusa, é esse valor aqui, pessoal, Ly. Trazendo o desenho para cá, para ficar mais fácil de enxergar. O Ly é essa dimensão aqui. E o H é essa dimensão. Então, o Ly é a hipotenusa de um triângulo. Então, Ly é igual a H dividido pelo seno de alfa. Trabalhando com o nosso alfa, que é um alfa de 33,69 graus, nós vamos ter aí um Ly que vai valer aqui 9,014 metros. E, portanto, o nosso y do CG ele vai valer 4,507 metros. Tudo bem, pessoal? Substituindo esses valores na equação, a gente obtém finalmente o valor de F2, tá? Então, nós já temos o ρ, 1.000 kg por metro cúbico, o G, 9,81, o seno de alfa, seno de 33,69, o y do CG, acabamos de determinar, e conhecemos a área, que vale 1 vezes Ly, tá? Então, vamos trazer esses valores aqui para a fórmula, F2, né? Vamos colocar aqui um então, para fazer a ligação. Então, o valor de F2, ele vai ser igual a 1.000, que é o peso, é a massa específica da água, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 33,69, vezes o valor do y do CG, 4,507, vezes a área, que é essa área que está submersa aqui. Ela vale 1 vezes Ly, ou 1 vezes 9,014. Então, essa força F2, ela vai ter o valor aí de 221.000 newtons. 221.070,95 newtons. Ou 221 kilonewtons, 221,07 kilonewtons. E transformando isso para tonelada força, 22,54 toneladas força. Tudo bem, pessoal? Então, dessa maneira, nós conseguimos aí calcular essa força que é feita ali por metro de comprimento de canal. Vamos lembrar que esse cálculo é sempre feito por metro de comprimento de canal. Ficou dúvida aqui? Só deixar registrado aqui por metro de comprimento. Bom, calculado a força resultante, nós vamos finalizar o exercício para obtermos aí o ponto de aplicação, né? Obter aí as coordenadas do ponto de aplicação, ou seja, calcular o valor ou as coordenadas do centro de pressão, que é o ponto de aplicação dessa força resultante. Veja que esse caso é um caso simples, onde a gente tem uma área regular, a área submersa é uma área totalmente regular, é a área de um retângulo, né, conforme a gente pode ver, e é um caso onde não há estratificação. Então, a gente pode utilizar essas fórmulas aqui, válidas para casos não estratificados. Vamos utilizar essa aqui, por exemplo, essa fórmula aqui que nos permite calcular o y do centro de pressão, tá? Então, vai ficar assim, o y do centro de pressão é igual a integral de y ao quadrado dA, tudo isso dividido por y do CG vezes a área submersa A. Se nós observarmos essa equação, a gente vai ver que o denominador ele é conhecido, tá? O y do CG nós acabamos de calcular, 4.507, e a área submersa é 9,014 metros quadrados. Então, a grande questão desse problema é resolver aqui o numerador, é calcular essa integral.
tá? Então, nós vamos em busca do cálculo da integral de y ao quadrado dA. Então, vamos lá. Integral de y ao quadrado dA. Essa integração sendo feita ao longo de toda a área submersa A. Veja, pessoal, que a nossa variável é y e o nosso elemento de integração é dA. Então, nós vamos ter que dar um jeito de escrever esse elemento de integração em função da variável, que é y. Se nós conseguirmos escrever o elemento de integração dA em função de y, a gente resolve essa integral de uma forma tranquila, certo? Então, é esse o nosso pensamento, é tentar escrever o valor de dA ou tentar substituir o valor de dA, desse dA, por algo onde apareça y, para que a gente consiga resolver essa integral, tá? Então, nós vamos repetir aqui a nossa figura, vou trazê-la para cá, para que a gente possa raciocinar em cima dela. Deixa eu só apagar esse cantinho aqui, que a gente não vai precisar disso. Então, essa área cinza é a área submersa. Eu vou isolar uma área infinitesimal dA, qualquer, tá? Vamos pegar essa aqui, por exemplo, uma área infinitesimal dA. Então, essa área, a laranja é a área dA. E essa área, ela tem o lado de 1 metro, então esse lado aqui é de 1 metro, e uma largura que nós vamos chamar de dy. dy. Tá? Então, quanto vale dA? Nós podemos dizer que dA, essa área dA, ela vai valer L, que no nosso caso é 1 metro, vezes dy. Veja que eu escrevi dA em função de y. E ao levar isso agora para dentro da integral, a gente consegue resolver a integral com certa facilidade. Porque a integral agora fica a integral de y ao quadrado vezes L dy. L dy é o valor de dA. Deixa eu só melhorar isso aqui, hein? Ficou feia a letra. L dy é o valor de dA. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, essa integração ela vai ser feita de zero, que seria o y correspondente à superfície livre, nesse ponto, tá? Até o y valendo Ly, lá no ponto B. Então, no ponto C, o y vale zero, é a superfície livre. No ponto B, o y vale Ly. Então, a integração é feita de zero até Ly. Veja que o L é constante nesse caso, então é 1 metro. O L é equivalente a 1 metro. Nós temos, então, um L que pode sair de dentro da integral. Então, ele pode sair da integral e fica a integral de y ao quadrado dy, ou seja, L vezes y ao cubo sobre 3, variando de 0 até o valor de Ly. Ficou dúvida aqui, pessoal? Nessa transformação de área de dA para L dy? Sempre que possível, a gente vai buscar, então, fazer esse tipo de transformação, tá? Então, nota que, dessa forma, a integral ela pode ser resolvida facilmente. Ou seja, se nós substituirmos no lugar do L 1 metro e no lugar do Ly 9,014, que é o valor de Ly, que nós já calculamos, a gente tem o valor da integral. Como o denominador já é conhecido, o YCG vale 4,507 e o A vale 9,014 metros quadrados, o YCP fica facilmente determinado, tá? Então, basta substituirmos esses valores aqui, ó. Então, já vou colocar aqui a resposta direta, tá? Então, temos que o Y do CP, ele vai valer, nesse caso, 6 metros. Seria a resposta do ponto de aplicação da força resultante. Então, essa força resultante ela estaria aplicada aqui a uma distância de 6 metros em relação ao ponto C. Deixa eu apagar esse alinhamento aqui, ficou todo torto. Em relação ao ponto C. Então, a distância aqui de 6 metros. Tudo bem? Podemos também já computar a profundidade do ponto de aplicação. A profundidade do ponto de aplicação dessa força resultante, tá? Então, uma vez determinado o H do CP, nós podemos trabalhar na relação com o seno do ângulo alfa. Então, o H do CP
é igual ao y do CP vezes o seno de alfa. Isso vai nos levar a uma profundidade de 3,33 metros. Profundidade do ponto de aplicação da força resultante, certo? Então, já conhecemos aqui o y do CP e o valor do H do CP. Tá certo, pessoal? Dúvida aqui? Resta a gente obter a coordenada x do centro de pressão. Para a obtenção da coordenada x do centro de pressão, nós também vamos utilizar a fórmula que nós deduzimos ao longo da aula teórica, certo? Essa equação aqui, ó. Então, nós vamos aplicar exatamente essa fórmula, porque temos uma área submersa regular, é um retângulo, e temos um problema sem estratificação. Então, essa fórmula pode ser aplicada tranquilamente nesse caso, certo? Então, nós vamos escrevê-la aqui. Soltar lá embaixo. Então, a coordenada x do centro de pressão, ela pode ser computada como sendo a integral de x, y, dA, dividido por y do CG vezes a área A. Tudo bem, pessoal? O grande problema, mais uma vez, passa a ser a solução da própria integral, né? A integral de x, y, dA, porque o denominador ele já é conhecido. Então, o que nós temos que resolver é essa integral de x, y, dA. Uma integração sendo feita ao longo de toda a área A. Mas nós já vimos também do tópico anterior, né, do item anterior, que a área dA ela pode ser computada como L dy. Então, essa equação pode ser escrita como sendo a integral de x, y, L dy. Uma integração sendo feita ao longo de toda a área A. O problema aqui, pelo menos até agora, é que nós temos duas variáveis. Se nós observarmos, nós temos a variável y, que é também o elemento de integração, e temos a variável x. E aí a pergunta é, quem é x? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem é esse x? Quem é o x? Da teoria, nós vimos que o x ele é o ponto de aplicação de cada elemento de força dF. Então, nós podemos até aproveitar essa mesma figura aqui, para a gente trazer analogia para o nosso exercício, tá? Então, nós podemos trazer analogia aqui para o nosso exercício. O x é o ponto de aplicação de cada elemento de força dF. Então, se a gente trouxer essa figura aqui, nós temos ali a nossa área, só que a nossa área submersa não é essa área irregular que foi usada na demonstração. Nosso problema é um pouco mais fácil, né? A nossa área submersa é a área retangular da parede do canal, tá? Então, a nossa área é toda a parede do canal. Portanto, o nosso elemento infinitesimal, essa tira de área que nós chamamos de dA, ele se estende ao longo do comprimento do 1 metro do canal. Comprimento que nós fixamos aqui de 1 metro. Tá? Então, veja que o x ele é aplicado no meio, né? Então, nesse caso, o x ele é aplicado no meio dessa área. Então, se nós formos até rigorosos, o desenho está até um pouquinho fora de escala, a gente pode puxar o CG da área, o centroide dessa área dA, um pouquinho para cá, né? Porque o x ele é aplicado exatamente no meio dessa área. Ou seja, a força dF que atua sobre essa área dA, ela é aplicada no meio dessa área dA. E é esse o x que aparece ali na fórmula, tá? Então, aquela pergunta nossa, quem é o x? O x é esse valor aqui, ó. Um valor que, nesse nosso exemplo, vale quanto, pessoal? L dividido por 2. Vamos lembrar que L é a faixa de 1 metro. Então, esse L aqui é aquela faixa de 1 metro. E o x está na metade dele, L dividido por 2. E isso vale para todas as áreas dA que nós considerarmos. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, a gente trabalhou com essa área dA aqui, né? Mas se nós pegarmos uma área dA mais embaixo, por exemplo, uma faixa mais embaixo, o ponto de aplicação da força dF sobre essa área dA também está aqui no meio, ó. E se nós pegarmos outra área mais embaixo, o ponto de aplicação da força dF, que atua sobre essa área mais embaixo, também está no meio. Ou seja, todos os x são L sobre 2.
Por quê? Porque a parede do nosso canal é retangular, é uma figura regular. Essas questões mudam quando a figura submersa não for mais regular. Aí o cálculo fica um pouquinho mais complexo, tá? Mas como a parede do nosso canal é uma figura regular, o x está sempre no L sobre 2. Então, essa integral ela pode ser escrita assim, como sendo a integral de x. No lugar de x, nós vamos colocar L sobre 2 vezes y vezes L vezes dy. Ou seja, pessoal, essa integral, vamos colocar aqui a continuação dela, vai ser L ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado sobre 2. Tudo isso variando de 0 até Ly, tá? Deixa eu só melhorar a letra aqui, ó. Y ao quadrado sobre 2. Tudo isso variando de 0 até Ly. Aqui é o L ao quadrado sobre 2. Então, Ly vale 9,019, a gente tem condições de resolver essa integral. E trazendo esse resultado aqui para o denominador da fórmula, a gente finalmente obtém o valor do x do centro de pressão, tá? Então, podemos escrever que ao calcularmos o x do centro de pressão, esse x do centro de pressão, ele vai valer aí 0,5 metros. É essa a resposta final da coordenada x do centro de pressão. E nem poderia ser diferente, né, pessoal? Se, nesse exemplo, cada força DF está aplicada a L sobre 2, portanto, a meio, o x vale meio, é lógico que a força resultante vai ter no seu centro de pressão, que vai estar situada aqui em algum ponto, vamos supor esse ponto aqui, ela vai atuar justamente na metade. Por quê? Porque a figura submersa, a área submersa é uma área regular. Se ela fosse regular, a gente já não poderia afirmar mais a mesma coisa, mas como a área submersa é retângulo, o ponto de aplicação em x vai ser sempre no meio, no eixo de simetria dessa figura, tá? Então, aquela força F2 que atua sobre o plano inclinado vai estar aplicada exatamente a meio metro da origem aí do eixo X, esse ponto de origem aqui. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, nós terminamos esse nosso exercício. Na aula seguinte, nós vamos fazer, na aula de manhã, no caso, um exercício com a barragem, portanto, um caso um pouco mais complexo, cuja principal diferença vai ser a área submersa, que até então eram áreas regulares, né? Era o fundo e a parede lateral desse canal, eram áreas regulares. No caso da barragem, ela vai deixar de ser regular, então nós não teremos mais uma área regular. E nós vamos aprender como fazer o cálculo dessas forças para áreas submersas irregulares, tá bom? Obrigado, pessoal. Finalizamos aqui, então, essa aula.